Você já sentiu que apenas reage a tudo que acontece à sua volta, não tendo controle de sua vida através de decisões e ações que você mesmo toma? Se sim, fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje nós vamos conversar sobre a escolha que muda tudo. Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Nenhum de nós vive sem a tensão entre fazer e cumprir aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus e, portanto, colher os bons frutos disso. Ou viver guiado por nossos próprios desejos, impulsos e vontades e colher os maus frutos disso. Veja bem, cumprir a vontade de Deus, é claro que nós dependemos da capacitação do Espírito Santo para isso, mas cumprir a vontade de Deus sempre denota espera, sofrimento, submissão a processos, porque como nós já conversamos num outro vídeo aqui, quando o Senhor nos promete algo, nós estamos visando o cumprimento da promessa de Deus. Nós temos aquilo como objeto de desejo. Mas Deus, quando nos promete algo, Ele está visando o processo, pois quer nos transformar e moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Então vamos lá, cumprir a vontade de Deus sempre vai nos fazer, de certa forma, ainda mais nós imediatistas como somos, esperar, nos submeter a processos, deixar que o Senhor nos transforme de dentro para fora, enfim. Agora, não cumprir a vontade de Deus parece algo muito mais rápido, muito mais prático, né? O pecado parece sempre estar mais à mão do que a vontade de Deus. É sempre mais imediato fazer a nossa própria vontade do que cumprir a vontade de Deus. Então veja bem, cumprir a vontade de Deus implica em fazer uma troca de um prazer imediato e momentâneo por uma recompensa futura. Agora, ceder às nossas próprias vontades implica em desfrutar de um prazer imediato, aqui e agora, em troca de um futuro colhendo os maus frutos da nossa desobediência. E pensando em tudo isso, eu lembrei de um texto que está em Deuteronômio capítulo 30, nos versículos 19 e 20, que diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então veja bem, primeira coisa interessante sobre esse texto, para a gente ser bem prático aqui. Existe aqui uma responsabilidade de escolha. O Senhor disse: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte, e vocês precisam escolher. Vocês precisam fazer uma escolha do que vocês querem para a vida de vocês, certo? Então é importante a gente olhar para isso, porque muitas vezes Deus vai nos fazer e nos deixar escolher, sabe? Deus vai olhar para nós e vai dizer: é a responsabilidade de tu escolher. Você conhece a minha vontade, você conhece a minha palavra, agora escolhe. Porque é muito confortável, por exemplo, certos sistemas de crença onde diz que Deus determina tudo, porque Deus nos predestinou e Ele determinou tudo. Isso é, de certa forma, muito mais confortável, certo? Porque se Ele determinou tudo, eu sou um ator que estou cumprindo um roteiro e está tudo certo.
Porém, o próprio texto que eu estou usando como base aqui contradiz a isso. Deus está olhando para o povo dizendo: vocês conhecem a minha vontade, vocês têm acesso à minha aliança e agora a escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Então existem momentos que Deus vai nos deixar escolher. Deus não vai escolher. Claro, eu creio muito que Deus fala, que Deus mostra, que Deus revela, que Deus instrui, que Deus direciona, certo? Eu creio em tudo isso. Mas nem sempre Deus vai falar com quem que a gente vai casar, com que carreira eu devo seguir no meu trabalho, e muitas vezes Ele vai falar também. Mas eu não posso me apegar a esse tipo de coisa para guiar a minha vida. Eu tenho a palavra de Deus. Eu preciso me guiar por ela. Ela é o livro que Deus deixou. Ela é a revelação de Deus para nós. E é por ela que eu me guio nas decisões que eu vou tomar, nas atitudes, nas escolhas que eu vou fazer. Então a primeira coisa que a gente observa nesse texto é uma responsabilidade de escolha. Agora, um segundo ponto importante para a gente observar no texto, eu estou aqui com a minha colinha, é o seguinte: o céu e a terra tomam como testemunhas. Veja bem, naquele contexto, quando ia fazer uma aliança, se tomavam testemunhas ilibadas e que pudessem atestar a veracidade e a durabilidade daquele compromisso. Agora, Deus é eterno. E sendo Ele eterno, Ele toma os céus e a terra como testemunha dessa aliança, dessa proposição que Ele está fazendo ao seu povo, colocando a vida e a morte diante deles e recomendando que eles escolhessem a vida. Deus toma os céus e a terra como testemunhas disso. Isso denota a seriedade jurídica e espiritual desse compromisso entre Deus e o povo. E por que eu quis trazer esse ponto? Porque nós precisamos entender que vida com Deus é coisa séria. Andar com Deus é coisa séria. Não é uma escolha qualquer. Quando eu digo eu escolho a vida, portanto, eu escolho viver e cumprir a vontade de Deus na minha vida, eu não estou fazendo qualquer escolha. É um compromisso sério. Jesus disse: quem quiser vir após mim, nós também já conversamos sobre esse texto aqui, negue-se a si mesmo. E a versão de Lucas diz: tome cada dia a sua cruz. Veja bem, é uma escolha diária, é um compromisso. E dentro do texto que nós estamos usando como base, é um compromisso espiritual e jurídico. Veja bem, a figura, a forma que Deus faz a aliança com o seu povo é uma maneira jurídica de tratar as coisas, dando mais seriedade ainda a esse compromisso. Se quisermos de fato ter vida com Deus, se escolhermos de fato andar com o Senhor, nós precisamos entender que não estamos falando de qualquer coisa, que não estamos fazendo qualquer escolha. Essa escolha irá guiar e nortear todo o resto da nossa vida. Uma das tristezas que os servos do Senhor, que a igreja de Deus pode ter nesse tempo, é acerca de tantos escândalos envolvendo pessoas que não levaram tão a sério o seu compromisso com Deus, que não levaram tão a sério a sua aliança com o Senhor. E nós não falamos isso a partir de um pedestal, como se nós fôssemos melhor do que essas pessoas. Não, 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 não. O nosso pedido é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conserve na sua presença, amando-o diariamente e escolhendo viver para Ele. Mas nós precisamos sim entender e compreender que andar com Deus é uma escolha, e é uma escolha séria, que vai denotar benefícios se nós seguirmos ao Senhor, e o principal benefício deles é a vida eterna, mas que vai acarretar em prejuízos, tanto nessa vida quanto o prejuízo eterno.
de nos negarmos a viver uma vida com Deus. E nós precisamos entender isso. Agora, em terceiro lugar, já para fechar a nossa conversa, olha só que interessante que diz: para que vivas tu e a tua descendência. A escolha que tomamos em servir a Deus, a nossa decisão em servir e amar ao Senhor, ela não diz respeito apenas a nós. Ela não diz respeito apenas a mim. A minha descendência será afetada pela escolha que eu fiz ou não de servir ao Senhor. A minha descendência irá colher os frutos das minhas boas ou más escolhas. Se eu escolho servir e temer ao Senhor, eu estou fazendo uma boa escolha. E minha descendência colherá os bons frutos disso. Mas agora, se eu rejeito o Senhor, se eu rejeito o Evangelho, se eu rejeito a sua palavra, se eu rejeito a vontade de Deus para a minha vida, eu estou fazendo uma má escolha. E a minha descendência também colherá os maus frutos disso. Afinal de contas, nós sabemos que os filhos, eles não reproduzem o que se fala, eles reproduzem o que se faz, ou seja, eles reproduzem os comportamentos que eles veem, e quando eles veem que nós não escolhemos ao Senhor, eles consequentemente não escolherão ao Senhor. Então perceba que a nossa escolha, ela tem consequências, ela respinga nas gerações futuras. Com base nisso, nós precisamos entender que é necessário fazermos a melhor de todas as escolhas, que é cumprir a vontade de Deus, servir ao Senhor, amá-lo de todo o nosso coração. Como canta Oséias de Paula, a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar a Jesus. Aí você pode me perguntar o seguinte, para a gente fechar. Beleza, eu vou escolher servir ao Senhor. Esse vídeo falou comigo, essa palavra falou comigo. Eu vou escolher servir ao Senhor. Eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu vou fazer tudo o que o Senhor me pedir. Mas a pergunta que surge é: como eu faço isso? A resposta está no próprio texto que nós lemos. Por isso eu fiz questão de ler os dois versículos, o 19 e o 20. Olha só o que o versículo 20 diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Observe o seguinte: o texto não está falando sobre você cumprir um checklist. O texto está falando em você se relacionar com uma pessoa. E a partir do relacionamento que você nutre com essa pessoa, você começa a amar essa pessoa. Você dá ouvidos à sua voz. Perceba, nós não estamos falando de um simples cumprimento de regras. Nós estamos falando de um relacionamento. Se você quiser cumprir e viver a vontade de Deus para a sua vida, você precisa nutrir um relacionamento pessoal com o Senhor. E só a partir disso você conseguirá cumprir a vontade de Deus, porque não tem como cumprir a vontade de Deus sozinho. Não tem como cumprir a vontade de Deus pela força do nosso braço. Se quisermos cumprir a vontade do Senhor para as nossas vidas, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. E para sermos capacitados pelo Espírito Santo, precisamos nutrir uma vida de amor, devoção e relacionamento com o Senhor. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.